A Escritura está repleta de homens e mulheres com histórias intrigantes e extraordinárias, mas um personagem especial se destaca entre todos no Antigo Testamento. Seu nome é Melquisedeque. Fique aqui até o final e descubra a história misteriosa de Melquisedeque e sua relação com o Filho de Deus. Mas antes de começarmos, deixe aí o seu like para fortalecer o canal. Nosso conteúdo é gratuito e acessível a todos que desejam alcançar o conhecimento a respeito de Cristo. Ative as notificações e fique à vontade para utilizar a área de comentários para interagir comigo sobre esse estudo. A história de Melquisedeque está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 14. A Escritura diz que Abraão estava voltando de uma batalha contra Quedorlaomer para resgatar seu sobrinho Ló, que havia sido levado prisioneiro após a derrota do rei de Sodoma. Quando Abraão retornava de ferir os reis, ele se encontra com o rei de Sodoma, no vale de Savé. É neste momento que Melquisedeque se apresenta como rei de Salém, trazendo pão e vinho. É importante dizer que esse homem era sacerdote do Deus Altíssimo e com tal autoridade abençoa a Abraão, o pai da fé. Vejamos o texto na íntegra de Gênesis 14, do versículo 17 ao versículo 20. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. É interessante que depois deste episódio, Melquisedeque desaparece completamente da narrativa bíblica. Vamos ouvir seu nome novamente somente muito tempo depois, no Salmo 110, no verso 4, onde é dita uma palavra profética a respeito do Messias prometido ao povo de Deus. Vamos ao texto. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Davi, neste salmo, afirma que o Messias de Deus estaria assentado à sua mão direita e todos os seus inimigos estariam sob seus pés. Davi declara profeticamente o domínio, o reino e o sacerdócio do Messias. O contexto desta profecia aponta para a derrota de reis ímpios, assim como aconteceu no tempo de Abraão. Mas para compreender a revelação sobre Melquisedeque, precisamos recorrer à carta aos Hebreus. Lá no capítulo 7, tudo começa a ser esclarecido. Vamos à interpretação do escritor de Hebreus sobre quem é Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos aqueles que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou a dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá,
e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos considerar alguns pontos sobre quem é Melquisedeque e a sua relação com Jesus Cristo. É importante notarmos que Jesus é sacerdote. Embora no texto nós falamos que Melquisedeque tem um sacerdócio diferente do sacerdócio de Arão, de onde os levitas assumem essa responsabilidade, Melquisedeque é um sacerdote eterno e Cristo pertence a essa mesma ordem, um sacerdócio eterno, aquele que tem uma vida indestrutível, uma vida incorruptível e pode sempre servir ao altar. Esse texto é realmente muito interessante, muito incrível, e ele revela a profunda união entre a figura de Melquisedeque e o Senhor Jesus Cristo. Vamos analisar alguns pontos sobre quem é Melquisedeque. Primeira coisa, Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Segundo lugar, Melquisedeque era maior que Abraão, por isso o abençoou. Terceiro ponto, Melquisedeque é semelhante ao Filho de Deus. Em toda a leitura anterior da carta aos Hebreus, nós vamos perceber que sempre Cristo é comparado a Moisés, é comparado a Abraão, é comparado aos profetas, e Cristo sempre é maior, né? Cristo sempre está numa posição superior. Mas quando nós vamos falar sobre Melquisedeque, Melquisedeque é semelhante ao Filho de Deus. Fica aí um ponto para você raciocinar um pouco. Melquisedeque não tinha genealogia, sem pai, sem mãe, sem início de vida, sem final de existência. 5. Melquisedeque é superior a Moisés e Arão, assim como Cristo também. Sexto ponto, Melquisedeque tem um sacerdócio imutável, porque o sacerdote ele era impedido de continuar o seu serviço por causa da morte, mas Melquisedeque ultrapassa essa situação, vive e continua sendo sacerdote eternamente. Sétimo ponto, Melquisedeque tem um sacerdócio superior ao sacerdócio dos levitas, que procede de Arão. Oitavo ponto, o escritor de Hebreus testemunha que Melquisedeque vive, continua exercendo o seu ofício sacerdotal. E nono ponto, nós podemos ver perfeitamente o que é o Novo Testamento, a nova aliança, através do que Melquisedeque fez, trazendo pão e vinho a Abraão. Assim como Cristo na ceia traz o pão e o vinho, fazendo semelhança ao seu corpo, ao seu sangue. É incrível o quanto Melquisedeque aponta tão perfeitamente para Jesus Cristo, e sua manifestação no Antigo Testamento chega até a se confundir com uma teofania, não sendo possível distinguir se Melquisedeque simplesmente aponta de forma profética para Jesus ou se ele é a manifestação do próprio Cristo pré-encarnado. Se você gostou desse estudo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo, deixe o seu comentário e acione o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo desse canal. Deus te abençoe e forte abraço.